Então, perspectiva eugênica, higienista e militarista, na qual o exercício físico deveria ser utilizado para a aquisição e manutenção da higiene física e moral, preparando os indivíduos fisicamente para o combate militar se fosse necessário. Então, educação física higienista militarista, beleza? Mais pra frente. Então, aqui só abrindo um parênteses, como eu falei aqui, as escolas que influenciaram a ginástica brasileira foram a sueca, a alemã e francesa. Então vou só abrir um parêntese aqui e falar sobre um pouquinho sobre cada uma delas, né? A escola ginástica alemã. O objetivo era defesa nacional. Então, como eu coloquei aí embaixo, militarista. A Alemanha, num período de guerras, queria ter uma população forte e então investiu pesado em escolas de ginástica. Então veja bem, não era só educação física escolar, era escolas de ginástica para fortalecer essa população, deixar forte e preparada para a guerra. A escola alemã chegou inclusive a ser reconhecida como método oficial do exército brasileiro. Era um método de treinamento do exército e nas escolas militares. Rui Barbosa, entretanto, rejeitou esse método. Ele não achava que era o método mais era o melhor método para o Brasil, porque ele achava que se preocupava apenas em formar soldados para a guerra e isso não seria um objetivo certo da educação física, né? Então, vamos lá, a escola sueca já estava mais para higienista. Bom, higienista e militarista é muito parecido essas duas coisas, uma diferença muito sutil, porque os dois têm o objetivo de tornar a população saudável, só que militarista é mais voltado 100% para a guerra. O objetivo é só treinar para deixar forte para a guerra mesmo. Já a higienista se preocupa mais com problemas de saúde coletiva, como por exemplo epidemias que podem acontecer por maus hábitos de higiene, como a peste negra e por aí vai. Então ensinava as pessoas a terem mais hábitos de higiene mesmo, para que assim se tornasse uma população forte, porque uma população doente não vai ser uma população forte, né? Vai ser uma população fraca, vulnerável. Então a escola sueca, ela estava mais ligada à industrialização. Ela tinha o objetivo de eliminar os vícios da sociedade, como o alcoolismo. Então você está vendo a diferença, né? Tudo com o objetivo de tornar uma população forte, só que não voltado apenas para a guerra. No caso aqui, voltado para a produtividade, para ter uma população capaz de ir para as fábricas, trabalhar, botar a mão no pesado e dar lucro para as fábricas. Então a ginástica, ela era uma ginástica médica ou ortopédica, ou seja, uma ginástica que tinha como objetivo, como eles falam, endireitar o que é torto, ou seja, corrigir os corpos das pessoas para que seja uma população mais saudável e preparada para atingir seus objetivos enquanto sociedade. A escola francesa, que foi implantada oficialmente no Brasil em 1921 pelo decreto 14.784, essa escola francesa ela também era parecida com as duas, tinha o objetivo de fortalecer a população e de higienizar a população, com a diferença que eles tinham um viés mais científico, aperfeiçoamento do movimento através dos estudos da anatomia, fisiologia e cinesiologia. Então é uma tendência altamente biologista, mas, claro, com a preocupação com a fraqueza da população, assim como as demais. Então, na verdade, as três escolas influenciaram a ginástica brasileira, francesa, sueca e alemã. Beleza? Vamos para frente. E aqui no Brasil República, a gente começa a falar nas abordagens, ou seja, nas tendências pedagógicas da educação física. Você não é nenhum menino de ensino médio, você já fez uma faculdade de educação física, você já viu muito sobre isso, mas a gente vai aqui relembrar, revisar o que você aprendeu, o que você já aprendeu sobre eles, na verdade, né? Então as abordagens da educação física tiveram várias tentativas de encontrar o caminho certo para a educação física. Mas a gente vai ver aqui as principais que costumam cair mais em prova. Então vamos lá. A primeira aqui eu já coloquei junto, higienista e militarista. Por quê? Aquela coisa. São duas coisas diferentes? É a mesma coisa?
Tem gente que diz que é a mesma coisa, mas a maioria dos autores vai fazer uma diferenciação entre militarista e higienista, como eu já falei para vocês. A militarista está mais voltada para guerra mesmo, ou seja, o objetivo, ele não se preocupa muito com a doença da população. A população está doente, vai pegar peste negra, vai pegar sarampo, estão nem aí, que morra. Eles querem saber se o menino vai ficar forte para ir para a guerra. Então faz exercício pesado e pronto, só isso. A higienista já é um pouquinho mais abrangente, porque além de fazer o exercício para o menino ficar forte, ela também quer saber se o menino tem hábitos de higiene para poder ele não pegar uma doença, o que vai levar ele, consequentemente, a ser uma pessoa fraca, debilitada, né? Então a higienista ensina as crianças aí a escovar os dentes, a tomar banho, cortar o cabelo, limpar as unhas, não jogar lixo na rua e aquelas coisas. A educação física higienista, geralmente, ela era ensinada por médicos. Os professores que ensinavam nessa época eram médicos. E a militarista, militares. Mas duas educações físicas aí muito parecidas. O objetivo das duas era fortalecer a população, ou seja, ter uma população forte. O objetivo era eugenia. Já falei para vocês o que é eugenia. A palavra eugenia, ela é dividida em duas. Eugenia. Eu significa bonito. Não estou dizendo que eu sou bonito, não. Eu significa bonito. É o contrário de caco. Caco é feio, eu é bonito. Então, genia vem de gênese, nascimento. Nascer bonito. Só que esse bonito é no sentido de nascer perfeito, nascer bom. Então, tem uma população boa, uma população forte, uma população saudável. Esse é o objetivo, eugenia, fortalecendo tanto os meninos como as meninas, eles crescem fortes e saudáveis e terão filhos fortes e saudáveis. O conteúdo, como eu já falei para vocês, era ginástica, então não acho que se você pegasse uma máquina do tempo, chegasse lá, você ia ver algum menino jogando bola na educação física. Não, era ginástica. Igual aquele episódio do Chaves, do professor Girafales dando aula de ginástica para os meninos. Simplesmente fazendo exercícios calistênicos repetitivos com o objetivo de fortalecer. Então era abdominal, era polichinelo, era corrida, era apoio de frente, era barra fixa e era um exercício, era como se fosse um treinamento funcional. Então tá aí, metodologia, calistenia. Só isso, exercícios repetitivos, calistênicos com o objetivo de fortalecer a população. No modelo militarista, os objetivos da educação física na escola eram vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta para atuar na guerra. O higienismo e o militarismo, eles estavam orientados em princípios anatomofisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e acrítico à realidade brasileira. Então veja bem, essa educação física aí, ela era biologista, ela era fisiologista, buscava nos estudos do corpo humano uma maneira de deixar o corpo forte e era acrítica. Não queria que o menino perguntasse por quê, só queria que ele ficasse forte. Não pergunte por quê, só faça exercício. Mas por quê? Não importa, porque se não fizer, apanha. E assim você vai formando uma população forte, capaz de trabalhar e incapaz de questionar. Que era justamente esse o objetivo que eles queriam, né? Na Constituição de 1946, a inspiração é liberal-democrática, face à influência dos educadores da Escola Nova. Voltando aqui um pouquinho, não sei se vocês perceberam, o Brasil República foi dividido aqui em duas partes. A primeira parte é de 1890 até 1946 e a segunda parte de 1946 até 1980. Porque nessa primeira parte aqui, ó, de 890 até 1946, a educação física era mecanicista, era tecnicista, era biologista, era higienista e era militarista. O objetivo era simplesmente fortalecer o aluno. Já a partir de 1946, com a nova Constituição mais liberal e com a influência do movimento Escola Nova, a educação física passou a mudar. O que foi o movimento Escola Nova? Foi justamente o movimento onde a escola deixou de ser tradicional, aquela escola tradicionalíssima, com repetição de conteúdos, e o professor fala, o aluno escuta e acabou a escola tradicional. A partir de 1946, essa escola tradicional, esse modelo tradicional de escola,
começou a ser questionado. E aí isso começaram a surgir as novas pesquisas, os novos estudiosos, os novos métodos de ensino. Então, a educação física também seguiu esse caminho e começou a procurar um viés mais didático, um viés mais pedagógico. Então, o discurso predominante na educação física passa a ser a educação física é um meio da educação. A educação física passou a ser utilizada para educar o aluno, a formação de um cidadão, um cidadão íntegro, um cidadão de bem. A educação física começou a ganhar esse viés aí a partir de 1946 no Brasil, que é quando foi promulgada a Constituição Brasileira de 1946, que era mais liberal. E nesse contexto que, num concurso promovido pelo Departamento de Educação Física, vence a proposta que propõe o conceito biosócio-filosófico da educação física em substituição ao conceito anátomo-fisiológico que vigorava até então. Ou seja, foi feita uma votação para saber se a educação física seria desse cunho mais social, filosófico, ou se manteria como era antes a educação física anátomo-fisiológica, e foi decidido que a educação física seria, sim, biosócio-filosófica. Uma palavra muito da feia, mas é isso mesmo. Bio, ou seja, não esquecia o corpo, não deixava de lado o corpo, continuava. Bio, de biológico. Sócio, de social, sociedade, viver em sociedade. E filosófico, pensar, criticar, ser um cidadão participativo e crítico. Observa-se que, ao menos ao nível do discurso, há uma passagem da valorização do biológico para o sociocultural, embora a prática permanecesse praticamente inalterada. É aquela coisa. Até hoje a gente vê isso. O discurso é uma coisa, a prática é outra. O professor passa 5 anos na faculdade, 4, 5 anos na faculdade de educação física, dizendo que a educação física tem que ser assim, tem que ser assado, e essa educação física que os professores fazem está errada. Aí quando ele se forma, que ele vai para a escola, ele faz a educação física errada mesmo, do jeito que o outro fazia. Ou seja, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, a partir de 1946, a educação física, pelo menos no discurso, passou a ser social. A educação física agora vai ser social. Mas os professores continuavam fazendo as mesmas práticas anteriores. Por que eles faziam isso? Ainda hoje é assim. Talvez por falta de conhecimento. Ah, professor, agora a educação física vai ser social. O professor diz, ah é? Beleza. Aí ele pensa, e como é que eu vou fazer a educação física social? Não sei. Então vou contar do jeito que eu estou fazendo mesmo. Bora. Então, é assim. Ainda hoje acontece muito isso. E aí, velho, surgiu o nosso famoso, que hoje em dia está muito em voga, golpe militar de 64, que durou de 64 até 85, um governo militar brasileiro. Veja bem, como eu falei para vocês, é importante vocês saberem associar a história da educação física com a história brasileira. Principalmente no momento que a gente vive hoje, no momento político que a gente vive hoje, onde a história está sendo bastante valorizada, a história brasileira. É possível, bastante possível, que a UES queira brincar com você com essas coisas e queira confundir você. Por exemplo, uma pegadinha que ela pode fazer é fazer você pensar que a educação física militarista foi no governo militar, mas não. A educação física militarista foi na República, não no governo militar. No governo militar, a educação física não era militarista, porque o governo militar já é bem mais recente, é de 64 até 85. Como era a educação física no governo militar? Nessa época, os governos militares que assumiram o poder em março de 64 passam a investir pesado no esporte, na tentativa de fazer da educação física um sustentáculo ideológico, na medida em que ela participaria na promoção do país através do êxito em competições de alto nível. Ou seja, no governo militar, a educação física se tornou competitivista, porque o objetivo do governo militar era usar o esporte como um sustentáculo ideológico, o famoso pão e circo. Colocar o povo para
dar importância ao futebol, colocar o povo para assistir às competições, ver o país, ver o Brasil crescendo nos esportes, o Brasil ganhando Copa do Mundo, o Brasil ganhando Olimpíada, e o povo dizer, rapaz, olha aí, o governo militar é bom mesmo, ó. Era esse o objetivo deles, era usar o esporte para amarrar a mente das pessoas. Então, no governo militar, a educação física foi competitivista. De acordo com o coletivo de autores 92, a influência do esporte no sistema educacional é tão forte que não é o esporte da escola, e sim o esporte na escola. Você também já estudou isso aí com certeza. Esporte da escola e esporte na escola é um tema bastante importante. O esporte da escola é o esporte adaptado para o ambiente escolar. O esporte na escola é apenas você pegar o esporte do jeito que ele é e colocar dentro da escola. Eu falarei mais disso mais para frente. Vamos lá. Nova relação passando de professor instrutor para professor treinador. Na educação física anterior, o professor era um professor instrutor, o aluno era um aluno recruta. O objetivo era simplesmente fortalecer o aluno. Já no competitivismo, na educação física competitivista, o professor se tornou um treinador. O objetivo dele era formar atleta. Então, na abordagem competitivista, qual era o objetivo da educação física? Era a formação de atletas. Para quê? Com a finalidade da promoção do país e do regime militar. Através de grandes atletas competindo em competições internacionais, você fazia uma propaganda do Brasil, consequentemente uma propaganda do governo militar. O conteúdo esporte, importante, ó, foi aí que o esporte entrou na escola. Antes da educação física competitivista, a educação física era ginástica. Aqui o esporte entrou na escola, o esporte entrou na aula de educação física. Então foi a partir daqui que entrou o handebol, entrou o futsal, entrou o basquete, entrou o voleibol e todos os outros esportes. E a metodologia dessa educação física é apenas um treinamento técnico, ou seja, o professor literalmente treinador, que o objetivo dele é ensinar o aluno a praticar um esporte, determinado esporte, de maneira suficiente, de maneira boa, para que esse aluno possa crescer como atleta. E aí a gente chega aqui no Brasil contemporâneo, de 1980 até hoje em dia. De 1980 até hoje em dia, o grande ponto da educação física é a crítica. Mas isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar grande demais. No meu próximo vídeo eu vou continuar essa primeira aula sobre a história da educação física, falando sobre a educação física como ela é hoje. Então, até o próximo vídeo. Valeu!